Existe um tipo de pressão que não vem de alguém específico. Ela não tem rosto, não tem voz definida, mas está sempre ali. Desde o momento em que o dia começa, existe uma sensação constante de que algo precisa ser feito, que o tempo está passando, que há tarefas esperando, que existe uma lista invisível sendo atualizada o tempo todo. No início, isso parece motivação, uma vontade de produzir, de evoluir, de não ficar para trás. Mas, com o tempo, essa sensação muda. Ela deixa de impulsionar e começa a sufocar. Cada minuto passa a ter peso. Cada pausa parece errada. Cada momento de descanso vem acompanhado de uma culpa silenciosa. Como se parar fosse perder. Como se desacelerar fosse fracassar. E assim, o dia deixa de ser vivido e passa a ser gerenciado. Tudo vira tarefa. Tudo vira meta. Tudo precisa caber em horários, em blocos, em prazos. E mesmo quando tudo é feito, a sensação de insuficiência continua. Porque nunca parece suficiente. Sempre existe mais. Mais para fazer. Mais para alcançar. Mais para resolver. E no meio disso tudo, algo importante começa a desaparecer. A presença. Os momentos deixam de ser sentidos. As experiências passam rápido demais. As conquistas são substituídas rapidamente pela próxima exigência. E então surge um cansaço diferente. Não físico, mas interno. Um cansaço de estar sempre correndo sem saber exatamente para onde. E, em algum momento, algo interrompe esse fluxo. Não é um evento grandioso. É um instante. Um momento simples, quase imperceptível. Talvez seja um olhar mais demorado para algo bonito. Talvez seja um silêncio inesperado no meio do caos. Talvez seja apenas uma pausa que acontece sem planejamento. Mas nesse instante, algo muda. O tempo parece desacelerar. A mente, por um segundo, para de correr. E surge uma sensação estranha, mas familiar. Como se aquele momento tivesse mais valor do que tudo que foi feito até ali. E isso confunde. Porque não foi produtivo. Não gerou resultado. Não avançou nenhuma meta. Mas, ainda assim, foi significativo. E então nasce uma dúvida. E se o problema não for a quantidade de tempo? E se for a forma como ele está sendo vivido? Essa pergunta abre espaço para uma percepção diferente. Existe um tempo que mede, que conta, que organiza, que pressiona. Um tempo que nunca para. E que sempre exige mais. Mas também existe outro. Um tempo que não pode ser medido. Que não se encaixa em agendas. Que não responde a prazos. Um tempo que acontece. Que surge nos momentos certos. Que transforma experiências simples em algo profundo. E, pela primeira vez, isso começa a fazer sentido. Porque talvez a ansiedade não venha da falta de tempo, mas do excesso de um tipo de tempo. E da ausência do outro. A partir daí, algo começa a mudar. Não no relógio, mas na forma de se relacionar com ele. As tarefas continuam existindo. As responsabilidades também. Mas já não ocupam todo o espaço. Começam a surgir pequenos momentos onde não há pressa. Onde não há cobrança. Onde não há necessidade de produzir. E nesses momentos, algo essencial retorna. A conexão. Com o presente. Com o que está acontecendo agora. Sem antecipar. Sem acelerar. Sem medir. E, curiosamente, isso não atrasa nada. Pelo contrário. Traz clareza. Traz foco. Traz uma sensação de que o tempo está sendo vivido, e não apenas utilizado. E então, algo importante se revela. O problema nunca foi o tempo. Foi a tentativa de viver apenas em um único tipo dele. E quando o equilíbrio começa a acontecer, a ansiedade diminui. A pressão perde força. E o dia deixa de ser uma corrida. E passa a ser uma experiência. Porque nem tudo precisa ser feito. Algumas coisas precisam apenas ser vividas. E quando isso é entendido, o tempo deixa de ser um inimigo. E passa a ser algo muito mais poderoso. Um espaço. Onde tudo realmente acontece. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.